Dali, pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal HK Colorado. Então curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, também sigam minhas páginas no Twitter e no Instagram, que isso ajuda demais no meu crescimento. Pessoal, hoje eu venho aqui fazer um desabafo devido à demora nas contratações do nosso Colorado. O time tá com poucos jogadores, depois do final do ano passado, já faz 86 dias aí que terminou o último Brasileirão. Todo mundo sabia que o Inter tinha algumas peças que precisa contratar, e até agora nada. O Inter dispensou 12 jogadores no final da última temporada, e jogadores que todo mundo sabe, eram jogadores que já estavam queimados com a torcida, não estavam rendendo, jogadores que a torcida já pegava no pé já há muito tempo, né? E a gente, né, tinha esperança, vai abrir um espaço, né, na folha salarial, e a gente vai poder botar alguns jogadores de alto nível aí na folha, para que a gente consiga ter um time ainda mais competitivo, pelo menos para tentar ter um time, não um elenco. O elenco é muito difícil de ter um super elenco igual o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, mas para pelo menos a gente conseguir competir com esses aí, ter um time forte para disputar os campeonatos importantes que a gente tem esse ano, que é a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. E também o Gauchão, né, que há tempos que a gente não ganha e a gente é obrigado a ganhar esse Campeonato Gaúcho, independente do time que tem no outro lado. Só que até o momento o Inter fez somente três contratações que, ao meu ver, somente uma era realmente necessária, que foi o caso do Baralhas. Por mais que eu goste do Mário Fernandes, eu acho que ele ainda vai render muito, pelo salário que ele deve estar ganhando no Inter, em torno de 600, 700 mil, poderia ser investido em outro jogador, em uma função que a gente tem mais carência, que é no caso do meio para frente, um centroavante, um meia direita ali, que é o caso do Maurício, até mesmo um segundo volante, um primeiro volante ali, um armador. Não que tenha um armador do mesmo nível que o Alan Patrick, mas alguém que pudesse substituí-lo quando, né, ele se canse ou se machuque, já que todo mundo sabe que ele teve problemas com lesões ano passado e também ele não conseguia aguentar 90 minutos. Já esse ano, devido à falta de elenco, né, normalmente os clubes no Brasil têm pelo menos 32 a 38 jogadores. O Inter tem 25, e desses 25 tem em torno de 10 da base. Fora outros jogadores que não são da base, mas são jovens também. E, né, jovens oscilam, e os da base ainda mais, e precisam de uma base de sustentação forte. Por mais que o Inter tenha um time que eu ache bom, tem o Wanderson, Pedro Henrique e tudo mais, faltavam peças já no ano passado, sempre faltou um centroavante, desde a saída do Yuri Alberto, faltou esse centroavante. A direção até tentou repatriá-lo, mas ficou numa enrolação. Depois tentou o Benedetto e acabou contratando Brian Romero e Mikael, que foram dois ridículos dentro do Inter. Mikael jogou 12 minutos e gastamos 900 mil por mês com esses dois até janeiro desse ano. E fora o valor pago, né, ao River Plate pela compra de parte do passe do Brian Romero. Mas, como eu vinha falando, né, falta elenco. O Inter tem elenco, tudo bem, tem elenco que chuta e tudo mais, só que não adianta, a gente precisa ter peças de reposição que sejam de qualidade, até mesmo para que possam substituir esses jogadores que são do time titular do Inter. E também a gente já precisava de peças para o time titular, a gente precisa de cerejas do bolo. O Inter não tem o centroavante, está jogando com o Pedro Henrique de centroavante. O Inter tem um volante que a gente sabe que é muito limitado e está jogando de primeiro volante, que é o Dione. O Inter não tem um reserva para o René, que ultimamente vem jogando mal.
E mesmo assim, não tem reserva para ele. É o Tauan Lara que tem 17 anos. O Inter, imagina, se o Inter não tem um titular para centroavante, o reserva é o alemão. Tudo bem, o alemão foi bem ano passado, mas é aquele jogador que, pô, não tem, né, qualidade suficiente para aguentar uma Libertadores pelo Inter. É um jogador que é para ser tratado como uma aposta, um talismã que entra de vez em quando ali, faz uma jogada, faz uns golzinhos aqui e ali, mas não como solução para um time do tamanho do Inter. Daí dá para se entender o porquê tá tanto tempo sem ganhar um título, tá tanto tempo sem ganhar um gauchão. A direção é muito soberba. Ano passado perdeu para Globo, perdeu para Melgar, ano anterior já tinha perdido para Vitória em Copa do Brasil. Tudo porque faz planejamento errado. Demora para contratar, contrata treinadores ruins, contratou jogadores ruins, gastou muito dinheiro. E agora vem com esse papo de a gente tem que se manter dentro do orçamento. Vocês se manteriam dentro do orçamento se não tivesse contratado por 11 milhões o David. Vocês se manteriam dentro do orçamento se não tivesse mandado o Abel Braga embora e tivessem contratado o Miguel Ângelo Ramírez, sendo que o Abel Braga era o vice-campeão brasileiro, a pau e corda com aquele elenco, e não teria tempo para fazer uma pré-temporada, já que acabou a temporada numa semana e já começou a outra temporada na outra. Não teria tempo nem de fazer uma reformulação, até mesmo para dar um time com a cara do Miguel Ângelo Ramírez. Por mais que seja um treinador ridículo, o Inter parece que não pensa, parece que não tem planejamento. Só segue, a gente vai fazer dessa forma e eu tô certo, eu tô certo. O Marcelo sempre acha que ele tá certo, ele xinga torcedor, ele não, não liga para os sócios, já que os sócios durante a pandemia também não ganharam nada, um pouco de culpa do Medeiros também, mas ele foi vice do Medeiros, então ele sabe como é que funciona o clube. E não fez nada pelo torcedor, não faz nada pelo sócio. Eu sou sócio, pô, desde a época que eu consegui ter condições de ser sócio. Isso faz em torno de 5 anos. E eu não tive alegria nenhuma com o Inter. Alegria nenhuma. Não vem querer falar que ano passado a gente foi vice-campeão brasileiro, a gente teve a maior pontuação. Isso não dá título, não dá o mais importante que é o título. E a torcida tá ali pagando, tá sempre lá, tá sempre, né? Só que tem vezes que a torcida vai começar a não aguentar mais. Que nem mês passado deu uma inadimplência de 28% no quadro do sócio. Isso, segundo uns cálculos que eu fiz aqui, mais ou menos dá 1,5 milhão de reais. Olha o quanto de dinheiro que vocês estão perdendo. Só por não contratar, só por não dar esperança, não dar expectativa para a torcida. Uma torcida de milhões de torcedores que necessita de um título, que necessita de uma alegria, necessita levantar a moral. Hoje em dia a gente não consegue nem falar, nem discutir em bar, nem, né? Uma das coisas mais legais de ser torcedor é aquelas conversas de bar, a gente falando sobre os times. Hoje em dia o torcedor colorado tem que ficar na dele, quieto ali, vendo o Grêmio, que por um lado, vindo da Série B, com um time horroroso, contratou o Soares, que foi um jogador que vocês negaram, que vocês não quiseram, que não, o jogador tá velho, tá ultrapassado. Tudo bem, mas é um cara que, pô, tem uma história. Deveriam ter, em vez de pegar e dispensar o cara de primeira, que foi o caso, pelo que falaram que vocês fizeram, deveriam ter analisado melhor. Não, vamos dar uma analisada. Vamos ver se a gente consegue investidores para divulgar a imagem dele. Vamos ver se a gente consegue, né, um apoio da torcida, já que é uma posição carente no clube e talvez a gente não vá conseguir jogadores melhores do que ele naquele momento. Mas não, vocês são prepotentes, vocês são arrogantes, acham que o time do Inter é o melhor time do Brasil, porque ganhou do Flamengo, ganhou do Atlético e ganhou do Palmeiras. Mas se a gente for ver, a gente só ganhou por situações específicas. O Palmeiras de férias. O Atlético estava numa situação ruim ali, com o Cuca e tal. Também disseram que estava com uma atraso de salário. Fluminense, tudo bem. Flamengo, troca de treinador. Primeiro jogo do Dorival. Depois o Flamengo engatou aí e se foi. Não adianta. Isso daí, a gente não tem que comemorar a vitória, a gente tem que comemorar algo mais importante. E vocês não, pelo visto, vocês olharam para esses resultados e achavam que estava fazendo tudo certo.
Vocês só conseguiram contratar ano passado jogadores de extrema qualidade porque teve uma guerra. Porque até tiveram algumas contratações boas, que é o caso do Gabriel, Bustos, e até mesmo o Alemão e o Pedro Henrique. Mas aquilo que faz toda a criatividade do clube, do Inter hoje, que, que faz o diferencial no Inter atualmente, vocês só conseguiram contratar por causa da guerra. Que foi o Vitão, o Alan Patrick, o Depena e o Wanderson, que são os diferenciais do Inter. Se não tivesse a guerra, vocês não iam conseguir contratar. E vocês ficam se vangloriando porque, ai, a gente fez a melhor janela. Vocês só fizeram a melhor janela por conta disso. Caso contrário, eram jogadores ridículos, que nem fizeram com o Palácio, gastando 17 milhões, que nem fizeram com o Paulo Vitor, gastando 6 milhões, que nem fizeram com aquele podre do David, gastando 11 milhões por 45%. Isso é esse tipo de jogador que vocês conseguem contratar ao natural. E é esse o medo que a torcida tem. Porque se não tiver uma guerra, vocês não conseguem, vocês são incompetentes, tu é muito incompetente, parceiro. E eu digo que até mesmo eu entendo que o Inter está passando por necessidade, tem problemas financeiros, não conseguiu abater as dívidas aí, né? Que era o sonho de vocês, de conseguir, né, em vez de pagar só juros, conseguir abater um pouco da dívida, mas o Inter só não consegue abater a dívida por culpa tua. Só fazendo assim, ó, só cálculo por baixo, só em rescisão com o treinador, só né, dispensar jogador inútil aí que vocês contrataram, já é um valor de quase 50 milhões. Fora as premiações que o Inter perdeu em Copa do Brasil, premiação assim, ó, a Copa do Brasil é um dos que mais dá premiação e o Inter, né, perdeu muito dinheiro na Copa do Brasil. Fora Libertadores, que dava uma premiação boa se passasse pelo Olímpia, um time fraquíssimo e vocês insistiram. Um treinador ridículo, Miguel Angel Ramírez, perdendo uma baita premiação. Mais outras premiações, vendas de jogadores que poderiam ter sido feitas se o Inter conseguisse avançar e ido mais longe e esses jogadores tivessem se destacado. A única coisa boa que vocês fizeram foi a venda do Yuri Alberto, que indireto, diretamente, né, foi vocês e não, mas não foi vocês que contrataram ele, foi a gestão anterior. E essa última janela aí, que por sorte do destino, sorte não, infelizmente, por conta de uma guerra, vocês conseguiram fazer essas contratações. Caso contrário, o Inter teria brigado no meio da tabela, teria até mesmo corrido grande chance aí, risco de ser rebaixado ano passado, porque vocês são incompetentes. A única coisa que eu venho aqui pedir é que vocês olhem para a torcida, vocês vejam o que a torcida está pedindo. A gente precisa de contratações. Vocês poderiam ser mais transparentes, chegar nas mídias sociais, não, a gente vai contratar, a gente está de olho no mercado, a gente está de olho em grandes jogadores que vão chegar, o Inter vai disputar para ser campeão da Libertadores, para ser campeão da Copa do Brasil, para ser campeão do Brasileirão. A gente quer ver ambição, coisa que vocês não têm. Daí vocês pedem para a torcida ir no estádio, vocês pedem para a torcida fazer campanha, vocês pedem para a torcida tudo, mas vocês não entregam nada. Vocês pedem para o sócio um monte de coisa. Dinheiro, pô, Deus o livre. Se ficar faltando, vocês mandam mensagem e tudo mais. Tá, mas e o retorno? E o retorno? O que, que a gente vai ganhar em troca? A única coisa que a gente ajuda também, a gente ajuda porque a gente tem muito amor ao clube, mas também a gente quer ser recompensado. A gente quer, pô, disputar títulos, a gente quer estar na vitrine. E ultimamente a gente não tá. A gente não consegue ganhar nada, a gente virou um time mediano. Pô, para quem viu o Inter ser campeão do mundo, ser campeão da Libertadores, ser campeão sul-americano, pô, sempre todo mundo, né, tava o Inter como um time temido, né? E atualmente as pessoas tratam o Inter como um time médio. Abaixo, por exemplo, do Atlético Paranaense, que está com uma gestão top e realmente está crescendo ainda mais. Só faltam alguns títulos importantes, como Libertadores, para chegar num patamar maior. Entre outros times aí que né, estão por cima e o Inter virou um time, um clube, né, parado no tempo. Mas esse era meu recado, meu desabafo aqui.
não queria estar fazendo esse vídeo, queria que o Inter já tivesse feito algumas contratações aí, queria que o Inter tivesse numa situação melhor, queria, sei lá, poder ajudar o Inter de outra forma, mas a única forma que eu vejo de ajudar é gravando um vídeo e suplicando aí, pedindo ajuda dos dirigentes para que a gente consiga se movimentar, porque o Inter pelo menos deu alguma esperança para o torcedor, coisa que não dá. Não dá, a torcida já iniciou o ano, a gente está recém em fevereiro e a torcida está totalmente desmotivada. É isso então, pessoal. Deixe seu like aí, ative o sininho e até mais.